Então, continuando aqui agora o nosso segundo bloco para finalizar bonitinho. Acompanha aqui o estudo dirigido que a gente vai fazer e você vai perceber que eu vou bater ponto a ponto em cima de todas as observações que a gente já fez acerca do assunto. Primeiro, antes do verbo, temos o quê? A próclise. No meio do verbo, mesóclise. Depois do verbo, a ênclise. E aí vem as observações da gramática em si. Ênclise. A ênclise ocorre normalmente, e aí vem a primeira observação, com o verbo no início da frase. Isso aqui todo mundo cansado de saber, ó. Comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Recebe nada. Vou corrigir aqui agora, na hora que a gente faz é assim, é ao vivo. Vamos lá, receber o prêmio. Recebe nada, né? Espera aí, ó, receber. Show. Então agora a gente salva aqui e volta. Receber o prêmio. Beleza. Aí depois vem outras observações em relação à ênclise. Com o verbo no imperativo afirmativo. Olha só essa. Alunos, apresentem-se ao diretor. Mas, na verdade, não é porque tem um verbo no imperativo afirmativo. É porque ele, se tivesse sido colocado antes do verbo, estaria no início de uma estrutura. Observem aqui a vírgula. Então, é por isso que a gente não tem aqui a próclise e sim a ênclise. Mais uma vez, ó, com o verbo no gerúndio. Olha aqui, ó, modificou a frase, vírgula, tornando-a ambígua. Então, foi o fato da vírgula que impediu aqui de haver uma próclise. Então, no final das contas, saber que não pode ter a ênclise no início da estrutura é o suficiente, você vai matando essas regras todas que você tem que gravar. Aí vem aqui um opa. Opa! Na época que eu dava aula, o opa é para chamar atenção mesmo, né? Opa! Igual a Vera Verão. Na época que eu dava aula em pré-militar, dei muita aula em pré-militar. Aliás, eu vou voltar a dar aula em pré-militar, porque a galera é muito gente boa. Eu era saradão, né? Porque eu botava a molecada para pagar 10. Aí eles falavam, pô, professor, que opa é esse? É opa da Vera Verão? Aí eu ficava zoando, não, é otário, presta atenção. Agora vem aqui comigo, ó. O gerúndio vem, ó, caso o gerúndio venha precedido pela preposição em, ocorrerá a próclise. Porra, gente, ó, em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus. Inclusive, vou fazer uma recomendação. Veja, vai fazer diferença na tua vida. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. É um filme sensacional, um filme francês, mas veja com calma, tá? Sem ficar mexendo assim, ó, no WhatsApp, sem ficar escutando música, batendo papo com os amigos. Veja sozinho. Porque os primeiros 40 minutos, eu te confesso, serão sofridos. Você vai falar assim, caraca, eu odeio o Sidney, porque o Sidney falou para eu ver esse filme. Só que, na hora que desce, mais ou menos 40 minutos, 1 hora, caraca, agora aumentou para 1 hora, porque depende de cada um, tá? Você vai fazer assim, bah, nossa, que é isso? Que filme maravilhoso. É muito bom. Veja O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Não é um filme qualquer, não. Vai mudar a tua vida, a tua perspectiva em relação ao mundo, tá? Então, vamos lá. Aqui, galera, não tem mais a vírgula, como tinha na estrutura anterior. Agora, eu tenho algo antes. E aí, essa preposiçãozinha vai fazer de fato. Até porque vai ficar estranho, né? Olha só a pronúncia, como é que vai ficar extremamente esquisita. Em tratando-se. Parece que é uma outra palavra que você está formando. Então, ó, em se tratando, aí sim. Tem a questão da eufonia, né, galera? Agora, letra D, com o verbo no infinitivo impessoal. Este, sim, é enclítico para valer. Leia atentamente as questões antes de resolvê-las. Se eu tenho o verbo no infinitivo, aí a ênclise é de rigor. Se aparecer uma palavra atrativa antes, como uma palavra negativa ou qualquer outra palavra atrativa, aí neste caso do verbo no infinitivo, o processo de colocação pronominal se torna facultativo, como já vimos. Aí continuando aqui agora, galera, em relação à próclise, aí é que tem regra. Regra até dizer chega, mas a gente já domina. A próclise ocorre geralmente em orações em que em orações em que antes do verbo haja, e aí vamos lá, palavra de sentido negativo. Não, nada,
nunca, ninguém, e por aí vai. Então, ó, nunca me convidam para festas. Letra B, conjunção subordinativa. Quando te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Advérbio, assim se resolvem os problemas. Aí tem um opa que eu já chamei a atenção. Caso haja pausa depois do advérbio marcada na escrita por vírgula, ocorrerá a ênclise. Assim resolvem-se os problemas. Depois, pronome indefinido. Tudo se acaba na vida. Depois, pronome relativo. Não encontrei o caminho que me indicaram. Agora, ocorre também a próclise nas orações iniciadas por palavras interrogativas e exclamativas e nas orações optativas. Opa, tem aqui agora uma informação um pouco mais detalhada. As optativas são aquelas que exprimem desejo, a gente já sabe, né? Então, olha só essa primeira. Quem te disse que não viria? Como é que eu mato que essa interrogativa? Porque tem o ponto de interrogação. Mas olha aqui, ó, pronome interrogativo. Depois, quanto me custa dizer a verdade? E aí, ó, uma frase exclamativa. É só olhar para o ponto. Ponto de interrogação, ponto de exclamação. E aqui, ó, Deus te proteja, frase optativa. Mas vamos lá. Depois de todas essas observações que a gente fez em relação à próclise e que já tínhamos feito quando vimos as expressões partitivas, eu posso afirmar categoricamente que o que e o porquê são sempre palavras atrativas. Aí lembra aquele famoso filo porque quilo, que era, por exemplo, mais ou menos assim, ó, fiz o trabalho e quis, não, né? Fiz o trabalho porque quis o dinheiro. Aí com isso, ó, quem faz alguma coisa. Eu vou trocar pelo O, mas opa, termina com Z, eu corto e acrescento L, aí vai ficar filo. Aí filo, porque. Aí aqui, ó, quis o dinheiro. Quem quer alguma coisa, verbo transitivo direto, o dinheiro objeto direto. Termina com S, eu vou cortar e vou acrescentar o L. Aí vai ficar, ó, filo, porque quilo. Assim surgiu. Mas o porquê não é uma palavra atrativa? Então a frase, na verdade, está equivocada de acordo com o padrão culto da língua da nossa amada flor do lácio aí da língua portuguesa. O certo aqui deveria ser filo, porque o quis. Já que o pronome vai ser atraído para junto do porquê. Então, aqui eu não posso dizer filo porque quilo, não é porque é estranho, não. É só porque o porquê, ele vai atrair o pronome para junto dele e a frase correta seria filo porque o quis. Agora, em relação à mesóclise, vamos lá. Em relação à mesóclise, nós temos essas observações. Ó. A mesóclise só pode ocorrer quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Convidar-me-ão para a solenidade de posse da nova diretoria e convidar-te-ia para viajar comigo se pudesse. Agora, ó, caso o verbo no futuro, no presente ou no futuro do pretérito do indicativo venha precedido de alguma palavra que exija a próclise, aí eu vou ter o quê? Próclise. Não me convidarão, né? Não me convidarão para a solenidade de posse da nova diretoria. Agora, as observações mais difíceis. E por isso, eu coloquei com cores diferentes para você se ligar na importância. Colocação dos pronomes oblíquos átonos nas locuções verbais e nos tempos compostos. Então, aqui, ó, nas locuções verbais em que o verbo principal está no infinitivo ou no gerúndio, o pronome oblíquo átono pode ser colocado indiferentemente depois do verbo auxiliar
ou depois do verbo principal. Então, aqui, ó, quero apresentar os meus primos que vieram do interior a alguém. Então, você vai colocar quero lhe apresentar, ou então quero apresentar-lhe os meus primos que vieram do interior. Então, olha só a posição, ó. Nas locuções verbais em que o verbo principal estiver no infinitivo, terminação em Rzinho, ou no gerúndio, terminação em NDO, o pronome oblíquo átono pode ser colocado indiferentemente depois do verbo auxiliar, numa posição aqui enclítica em relação ao verbo auxiliar, ou depois do verbo principal, também numa posição enclítica ao verbo principal. Então, ou no meio da estrutura, ou depois da estrutura. Por que aqui eu não poderia colocar antes? Até porque não tem nada atrativo. Mas vamos lá. Aqui no gerúndio, ó, mais uma vez, depois do verbo auxiliar e depois do verbo principal. Ia-lhe dizendo e ia dizendo-lhe. Agora, ó, caso haja, antes da locução verbal, palavra que exija a próclise, o pronome oblíquo poderá ser colocado indiferentemente antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então, nas locuções verbais, nesses tempos compostos aqui, em relação à colocação pronominal, quando o verbo está no infinitivo e no gerúndio, ele pode continuar o pronome oblíquo ficando depois do verbo principal. E agora, por ter uma palavra atrativa, ele pode ficar antes da estrutura composta. Então, vai perder aquela posição do meio. Então, aqui vai ficar não lhe quero apresentar ou então não quero apresentar-lhe. Agora, é que vem a coisa mais puxada, com a estrutura no particípio. Então, vamos lá, ó. Nos tempos compostos e nas locuções verbais em que o verbo principal está no particípio, a colocação dos pronomes oblíquos átonos será feita sempre em relação ao verbo auxiliar e nunca em relação ao particípio, podendo ocorrer a próclise, a mesóclise ou a ênclise, conforme as orientações apresentadas anteriormente. Isso é só para você não dar mole, tá? Só para você não pensar, opa, eu posso ter aqui o pronome depois do verbo no particípio. Não pode ter de jeito nenhum. Então, aqui, ó, havia-lhe contado os verdadeiros motivos, nunca o tinha visto e ter-lhe-ia procurado. Ficou tímido porque se sentiu rejeitado. Se não o convidarem, sentir-se-á rejeitado. Pode ver, a gente nunca colocou depois do verbo no particípio. Sempre ou no meio da estrutura composta ou antes da estrutura. Jamais depois, mas é jamais. Agora, nas locuções verbais e nos tempos compostos, quando se coloca o pronome oblíquo átono depois... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, e nós, claro, aqui da Lá Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça, né? Nós teremos 3 grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador e nós teremos um curso também que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação e mais língua portuguesa. São 3 oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo. Este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90. O prazo de acesso, 90 dias, e o nosso Personal Coach começa no dia 11/10. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas.
Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da Lá Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso personal coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11/12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7/10 e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$15. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também, prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$40 e também tem um cargo, tem o personal coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador, tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, 2 vagas imediatas e, no máximo, aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente de administração, no total, 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né? E no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei Processo Administrativo Federal e as 2 leis específicas de carreira aí e do sistema de educação profissionalizante do Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é 10 de R$15, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão, todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno, né? Assistente de administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né? Noções de administração, tudo dentro de uma grade só, né? Noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né? Noções básicas, então parte de princípios, de prazos, né? Noções de administração, de direito administrativo. Então, esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, né? A parte aqui de administração é hoje licitação e contratos, né? Licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá, eu acho que nem poderia estar esse item aqui, orçamento público e noções de informática. Então, essas aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.